Com um time quase inteiramente formado por jogadores amadores, a seleção tahitiana de futebol teve, na Copa das Confederações de 2013, no Brasil, a chance de jogar contra grandes times de futebol internacional, como a Espanha, atual campeã mundial. O Tahiti é a maior ilha da Polinésia Francesa. Sua capital é Papeete e a vegetação predominante é a floresta tropical. O primeiro europeu a visitar o Tahiti foi provavelmente o espanhol Pedro Fernandes de Queiroz, em 1606, mas é em 1767 que o britânico Samuel Willis se torna o primeiro europeu a visitar o território. A influência europeia rompeu com a tradição da sociedade, trazendo para a ilha prostituição, álcool e doenças. A malária, por exemplo, foi responsável por uma catastrófica diminuição da população tahitiana na época. Antes da colonização, os nativos viviam em grupos bem divididos, liderados por clãs. Mas a partir da chegada dos navios europeus, esse sistema passa por mudanças, inclusive devido à influência dos missionários ingleses, que teriam mais facilidade em desenvolver o cristianismo em um país unificado. A dinastia Pomare, criada após o início da tentativa de dominação europeia, começa em 1790 e dura até a anexação do Tahiti como colônia francesa, em 1880. Por influência do almirante francês Abel Abert do Petit-Thouars, chefes tahitianos assinam um pedido de protetorado francês, de forma que a rainha do Tahiti ficaria responsável pelas questões interiores ao país e a França pelas relações exteriores, assegurando defesa e manutenção da ordem. O rei seguinte foi forçado a abdicar do seu trono e ceder à França o reino do Tahiti, que passa a ser considerado uma colônia. Em 1842, o Reino do Tahiti foi declarado uma província francesa. Em 1884, ganha alguma autonomia interna, e em 2004, os tahitianos são considerados cidadãos franceses com plenos poderes civis e políticos. A moeda oficial do país é o franco, usado nos territórios franceses do Pacífico. E a língua oficial do país é o francês, ainda que boa parte dos habitantes fale também o tahitiano. Turismo é a grande indústria do Tahiti, a ilha mais visitada da Polinésia Francesa. É um destino muito procurado pelas paisagens paradisíacas e o clima tropical. A canoa e o surf são os esportes mais populares na região. Antes do Tratado de Interdição Completa de Ensaios Nucleares, em 1996, testes nucleares nas ilhas da Polinésia Francesa traziam investimentos para o local. Atualmente, o investimento francês é feito por meio de programas sociais, dos quais depende a economia tahitiana. O Tahiti sofre dos problemas sociais mais importantes da Polinésia Francesa. Militares franceses têm dificuldade de controlar o uso e cultivo ilegal de drogas, feito em áreas de floresta. As taxas de violência doméstica são relevantes. O desemprego juvenil é um problema forte, e como algumas ilhas só têm escola até uma certa fase do ensino fundamental, a mão de obra não é qualificada e muitos tahitianos dependem de subempregos para sobreviver. A renda é muito mal distribuída na região.
cerca de 28% da população vive com menos de $1 por dia. A descaso de líderes locais e do governo francês, em algumas ilhas faltam médicos residentes. Os problemas atuais da Polinésia Francesa não diferem muito dos problemas de outros países pobres ou em desenvolvimento.